Escondida nos cantos menos conhecidos da história bíblica, há uma história que a Igreja tentou apagar. Enquanto muitos conhecem Enoque como o homem fiel que andou com Deus, existe outro Enoque, o filho de Caim, o primeiro assassino da humanidade. Esse descendente esquecido se tornou o construtor da primeira cidade da humanidade, teve visões aterrorizantes vindas do céu e escreveu um livro tão controverso que os primeiros líderes da Igreja o proibiram completamente. Em seus escritos, ele revelou verdades proibidas sobre anjos caídos que tiveram relações com humanos, dando origem a uma raça monstruosa de gigantes que causaram destruição no mundo. Durante séculos, acreditou-se que seu livro estava perdido para sempre, até que cópias escondidas foram descobertas por arqueólogos em cavernas distantes. O que havia nesse manuscrito antigo que assustou tanto as autoridades religiosas? Hoje, vamos romper o silêncio e revelar as verdades perturbadoras escondidas nos escritos banidos de Enoque. Essa história começa com sangue derramado na terra e um homem fugindo de Deus. Caim acabara de cometer um ato que mudaria o mundo para sempre. Ele matou seu próprio irmão, Abel. Gênesis 4:8 descreve esse momento assustador. E Caim falou com Abel, seu irmão, e estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Isso não foi apenas um ato de violência. Foi a primeira vez na história que um ser humano tirou a vida de outro. Nunca antes a Terra havia testemunhado algo tão brutal entre irmãos, entre membros de uma mesma família, que deveriam amar e proteger uns aos outros. Os campos onde Abel cuidava pacificamente de seus rebanhos agora estavam manchados com seu sangue. O solo, que antes recebia as ofertas de Abel a Deus, agora absorvia algo muito mais trágico: a vida de uma alma inocente. Caim ficou diante do corpo sem vida de seu irmão, provavelmente atordoado com o que havia feito. Suas mãos estavam sujas de sangue, seu coração tomado por raiva, medo e talvez o primeiro sinal de arrependimento que um ser humano já sentiu. Quando Deus veio procurar por Abel, Caim tentou esconder seu crime. Mas nada fica escondido de Deus. A conversa que veio a seguir, em Gênesis 4:9-10, revela os pensamentos de Caim. Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" E ele respondeu: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão." E Deus disse: "O que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra." Até a terra pedia por justiça. O sangue de Abel clamava a Deus, pedindo respostas para esse ato horrível. Deus não perguntou porque não sabia onde estava Abel. Deus vê e sabe todas as coisas. Ele estava oferecendo a Caim uma chance de confessar, de assumir a culpa e talvez demonstrar arrependimento. Mas a resposta de Caim mostrou como seu coração estava endurecido. "Sou eu o guardador do meu irmão?" Respondeu sem demonstrar preocupação com a vida de Abel, nem culpa por suas ações. Ele permaneceu desafiador, mesmo diante de Deus. O julgamento de Deus foi rápido e certeiro. Como está escrito em Gênesis 4:11-12, o castigo se encaixava perfeitamente ao crime. "Agora você está amaldiçoado e expulso da terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo e errante na terra." Caim, que era agricultor, nunca mais teria sucesso em plantar. A terra da qual ele dependia não o ajudaria mais. O solo que absorveu o sangue inocente de Abel se tornaria um inimigo. Essa maldição era justa diante de seus atos. Caim havia cometido assassinato num campo, um lugar feito para dar vida e alimento. Agora, essa mesma terra o rejeitaria. Toda semente que tentasse plantar falharia. Toda tentativa de cultivar o solo resultaria em terra seca e sem frutos. Ele foi condenado a vagar sem destino,
sem conseguir se estabelecer, destinado a viver como errante, sem lar nem paz. Mas então algo inesperado aconteceu. Diante dessa realidade dura, Caim clamou a Deus em Gênesis 4:13 a 14. Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e estarei escondido da tua presença. Serei um fugitivo e errante pela terra, e qualquer um que me encontrar me matará. Pela primeira vez desde o crime, Caim demonstrou emoção verdadeira. Ele estava tomado pelo medo. Sabia que num mundo sem leis ou proteção, onde a justiça era pessoal e imediata, alguém certamente buscaria vingança pela morte de Abel. Era a primeira vez que Caim compreendia de verdade as consequências do que havia feito. Sua punição não era apenas o decreto de Deus, era o risco da vingança humana. Abel havia sido amado. Outros desejariam justiça por seu assassinato. E numa época sem tribunais ou juízes, justiça muitas vezes significava violência feita pelas próprias mãos. Mas a resposta de Deus mostrou algo impressionante sobre a misericórdia divina, mesmo em meio ao julgamento. Gênesis 4:17 diz: E o Senhor lhe disse: Se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. Então Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. Esse sinal não foi para humilhá-lo, mas para protegê-lo. Servia como aviso. Quem tocasse nesse homem enfrentaria a ira de Deus. Mas o que era esse sinal? A Bíblia não descreve sua aparência. Alguns acham que poderia ter sido uma cicatriz. Outros dizem que foi uma marca visível, talvez na testa. Seja o que for, era algo claro. Todos que vissem Caim saberiam que ele estava sob proteção divina. Era um sinal evidente. Deus já julgou esse homem. Não o toquem. Com essa marca de proteção, Caim começou sua vida de exílio. Gênesis 4:16 descreve sua partida. Então, Caim saiu da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O nome Nod significa errante, e essa região desolada se tornou o novo lar de Caim. Ele deixou para trás tudo o que conhecia, sua família, sua terra e sua vida antiga. Também deixou a presença de Deus, carregando o peso do sangue de seu irmão e da marca que o diferenciava dos outros. A jornada até Nod deve ter sido dura e solitária. Caim seguiu para terras desconhecidas, levando apenas o que podia carregar, sem saber quanto tempo vagaria. A cada passo, ele se afastava da casa onde cresceu, de seus pais, Adão e Eva, e dos lugares onde um dia se sentiu seguro. A marca em seu corpo o protegia dos outros, mas não o livrava da solidão, da tristeza, nem da lembrança do que havia feito. A terra de Nod era selvagem e intocada. Não havia caminhos prontos, nem vilarejos, nem sinais de civilização. Caim teve que procurar água, caçar animais e construir abrigo com o que a natureza oferecia. Essa era uma existência bruta. Cada dia exigia esforço apenas para sobreviver, encontrar o que comer e beber para resistir até o dia seguinte. Mas mesmo nesse deserto, Caim não estava totalmente só. Gênesis 4:17 revela algo surpreendente. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Espera aí, Caim tinha uma esposa? De onde ela veio? A Bíblia não explica todos os detalhes, mas é claro que Adão e Eva tiveram outros filhos, além de Caim e Abel. Gênesis 5:4 diz que Adão viveu 800 anos depois de gerar 7 e teve outros filhos e filhas. Essas gerações viveram muito tempo e incluíram muitas pessoas. Mesmo que a Bíblia foque em Caim e Abel, a família de Adão e Eva continuou crescendo. Seus outros filhos se casaram entre si e formaram novas famílias. Quando Caim matou Abel, já havia outras pessoas na terra. Caim encontrou uma mulher entre esses descendentes, alguém que escolheu compartilhar seu exílio e recomeçar com ele. Ela deixou sua casa e sua família para acompanhar Caim até a terra de Nod.
Juntos, começaram do zero, reconstruindo algo a partir do passado destruído de Caim. Talvez ela tenha enxergado algo em Caim que os outros não viam, ou talvez ela também buscasse um novo começo. O filho que nasceu deles não foi apenas mais um menino. Era Enoque, o primogênito de Caim. O nome Enoque significa dedicação ou iniciação. Caim pode ter escolhido esse nome para simbolizar o desejo de dedicar seu filho a um novo capítulo, uma nova fase nessa terra desconhecida. Ou talvez ele esperasse que a criança fizesse parte de algo maior, algo que nem ele compreendia totalmente. Talvez, no fundo, Caim quisesse que esse filho redimisse o que havia sido perdido com seu erro terrível. O nascimento de Enoque se tornou um momento marcante na vida de Caim. Pela primeira vez, desde a tragédia com Abel, Caim teve um motivo para viver além da sobrevivência. Agora, ele tinha um filho, alguém que carregaria seu nome e o legado que ele ainda poderia construir. Essa criança representava um raio de esperança, uma possibilidade de um futuro diferente e talvez até um caminho para a redenção. Ao segurar o recém-nascido nos braços, Caim provavelmente foi tomado por emoções conflitantes. Havia alegria por se tornar pai, ansiedade pelo mundo duro que seu filho enfrentaria e uma esperança frágil de que esse menino pudesse ter uma vida muito melhor do que a dele. A marca que Deus havia colocado em Caim para protegê-lo da vingança também se estenderia à sua família. Seu filho cresceria sem o medo de sofrer represálias pelo pecado do pai. Mas a história de Caim não terminou com o nascimento do filho. O mesmo versículo que menciona a chegada de Enoque também revela algo notável. Caim construiu uma cidade e deu a ela o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho. Pense em como isso é surpreendente. Caim, que havia sido condenado a vagar pela terra, escolhido como errante, decidiu construir a primeira cidade da humanidade e deu a ela o nome do filho. Essa decisão foi uma clara resposta ao julgamento que Deus havia proferido sobre ele. Deus disse que Caim seria um fugitivo, sempre em movimento, mas Caim escolheu parar de vagar. Ele reuniu pessoas e fundou uma comunidade permanente. Suas ações diziam: talvez eu não consiga mais plantar, mas ainda posso construir algo duradouro. Posso criar um lar onde meu filho e seus descendentes possam prosperar apesar dos meus erros. Fundar uma cidade naqueles tempos antigos não era tarefa fácil. Caim precisou escolher um local estratégico, com fontes confiáveis de água, defesas naturais e materiais para a construção. Teve que convencer outros a se juntarem a esse projeto ambicioso. Foi necessário organizar o trabalho, atribuir tarefas e coordenar o esforço de muitos em direção a uma visão comum. Não se tratava apenas de um grupo de abrigos improvisados. Era uma cidade de verdade. Muros, portões, ruas e edifícios foram sendo erguidos. Com isso, Caim deixou sua marca na história, uma marca bem diferente daquela que Deus havia colocado sobre ele. A marca de Deus servia como proteção e lembrança do julgamento. A cidade de Caim, por outro lado, simbolizava ambição e legado. Ele estava criando algo totalmente novo para a humanidade. Até então, as pessoas viviam em tendas, movendo-se com os animais e levando uma vida simples e nômade, em contato direto com a natureza. Essas primeiras pessoas seguiam o ritmo das estações, mudavam de lugar quando a grama acabava, possuíam pouco e viviam de forma simples. Mas Caim estava fazendo algo completamente diferente. Ele estava construindo algo fixo, que permaneceria. Estava lançando as bases do que um dia se tornaria a civilização humana. Construiu muros para proteção contra ameaças externas. Adicionou portões para controlar quem entrava e quem saía. Ruas foram traçadas para organizar o movimento de pessoas e mercadorias.
Erguer a cidade não foi rápido. Levou anos de trabalho duro. Pedras precisaram ser cortadas e moldadas à mão. Muros foram levantados do zero. Fundações tiveram que ser cuidadosamente posicionadas. Caim liderou esse esforço, organizando equipes, designando funções e supervisionando essa tarefa gigantesca. Nunca antes algo assim havia sido tentado na história da humanidade. O jovem Enoque cresceu cercado por essa obra incrível. Imagine ser a primeira criança criada dentro dos muros de uma cidade, enquanto em outros lugares as crianças aprendiam a pastorear ovelhas e plantar em campos abertos. As lições de Enoque eram sobre muros e portões, sobre viver perto de outras pessoas, sobre lidar com a complexidade da vida urbana. Ele vivenciou coisas que nenhuma criança antes dele havia experimentado. A cidade que levava seu nome se tornou seu parquinho, sua sala de aula e seu futuro. Tudo ao mesmo tempo. Ele caminhava pelas ruas que seu pai havia planejado, brincava nos pátios que seu pai havia idealizado e aprendia com as pessoas que seu pai havia reunido ali. Cada parte da sua vida era uma lembrança viva de que aquele lugar existia por causa da visão e da determinação de Caim. Mas não foram apenas os edifícios e as ruas que moldaram os primeiros anos de Enoque. Foram também as pessoas que decidiram viver ali. A cidade de Caim atraiu indivíduos em busca de mudança, de algo diferente do estilo de vida antigo. Pessoas que não se encaixavam nos padrões tradicionais. Alguns foram atraídos pela promessa de um novo começo, como o próprio Caim. Outros vieram porque eram inventores e criadores, ansiosos para explorar novas ideias e formas de viver. Outros chegaram por curiosidade, apenas querendo ver com os próprios olhos esse novo tipo de assentamento. A cidade se tornou um centro de inovação e experimentação. Gênesis 4:20-22 nos dá uma ideia sobre os parentes de Enoque e o que eles realizaram. Adá teve um filho chamado Jabal. Ele se tornou o ancestral dos que vivem em tendas e criam gado. O irmão dele, Jubal, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, que foi o primeiro artesão a trabalhar com bronze e ferro. Essas pessoas não eram apenas parentes distantes de Enoque. Elas viviam com ele na cidade, contribuíam ativamente para seu crescimento com suas habilidades e ideias. Jabal estava mudando a forma como as pessoas cuidavam dos animais, desenvolvendo novas maneiras de criar rebanhos, até mesmo dentro dos limites da cidade. Jubal estava trazendo a música ao mundo, criando instrumentos com sons nunca antes ouvidos. Tubal-Caim dominava a arte de trabalhar com metais, fabricando ferramentas e armas muito superiores às feitas de pedra ou madeira. Música, metalurgia, cuidado com os animais e planejamento urbano, todos esses avanços estavam nascendo dentro da família de Caim. Enoque cresceu no meio dos primeiros músicos do mundo, dos primeiros ferreiros e dos primeiros planejadores urbanos. Sua cidade se transformou em um centro de criatividade e descobertas humanas. As pessoas produziam ferramentas de metal, compunham músicas e construíam edifícios notáveis. O som de martelos batendo no metal ecoava pelas ruas enquanto Tubal-Caim e seus aprendizes trabalhavam sem parar. Melodias flutuavam no ar enquanto Jubal ensinava outros a tocar os instrumentos que havia inventado. O balido das ovelhas e o mugido do gado faziam parte do dia a dia, com as novas técnicas de pastoreio criadas por Jabal. Aquilo não era apenas um lugar onde as pessoas viviam, era um lugar onde a própria cultura humana estava nascendo. Enoque testemunhava essa transformação vibrante ao seu redor. Ele via a visão do pai se tornando realidade, observava como a cidade crescia e evoluía a cada dia. Aprendia sobre liderança ao ver Caim organizar pessoas e coordenar projetos. Aprendia sobre inovação ao ver seus parentes inventarem novos métodos e ferramentas.
Ele passou a entender o incrível potencial da criatividade e da perseverança humanas. À medida que crescia, de menino para jovem, absorvia essas lições profundamente. Percebeu que grandes coisas podiam ser alcançadas quando as pessoas trabalhavam juntas. Viu que os desafios podiam ser superados com determinação e ideias novas. Compreendeu que verdadeira liderança era saber despertar o melhor nos outros e guiar seus esforços em direção a objetivos comuns. Quando Enoque se tornou adulto, era natural que ele assumisse o lugar do pai. Caim estava envelhecendo e alguém precisava liderar aquela cidade em pleno crescimento. Enoque havia sido preparado para isso desde o início. Sabia como a cidade funcionava, conhecia bem seu povo e havia aprendido lições valiosas observando a liderança do pai. Naturalmente, a cidade que levava seu nome agora se tornava sua responsabilidade. Mas liderar esse novo tipo de comunidade exigia habilidades nunca vistas antes. Enoque precisava aprender a governar não apenas famílias ou pequenos grupos, mas centenas de pessoas vivendo lado a lado. Ele enfrentava decisões sobre comércio, justiça e como gerenciar o trabalho que mantinha a cidade funcionando bem. Eram capacidades que nenhum outro líder humano havia precisado desenvolver até então. A cidade também começou a atrair atenção de fora. Pessoas se interessavam por essa nova forma de viver. Algumas viajavam até lá para negociar, trazendo mercadorias de lugares distantes em troca do que a cidade produzia. Outras vinham para aprender, curiosas para entender como funcionava a vida urbana. Algumas decidiam ficar, oferecendo seus talentos e conhecimentos para fortalecer ainda mais a cidade. Enoque rapidamente se viu no centro desse novo polo de atividade. Como sucessor de Caim, ele recebia comerciantes, acolhia visitantes e resolvia os desafios do dia a dia dessa comunidade única. Com tantas pessoas vivendo tão próximas, ele teve que desenvolver novas habilidades em diplomacia, negociação e liderança. As responsabilidades sobre os ombros de Enoque eram imensas. Ele precisava garantir que comida e água fossem distribuídas de forma justa entre a população em crescimento. Era chamado para resolver disputas entre vizinhos que viviam mais próximos do que qualquer um havia vivido antes. Tinha que supervisionar o trabalho de artesãos, construtores e comerciantes. Também enfrentava decisões sobre expandir os muros da cidade para acomodar o número crescente de habitantes. A cada dia surgiam novos desafios que ninguém na história havia enfrentado. Como manter a paz entre centenas de pessoas vivendo tão próximas, como organizar o trabalho para que todos contribuam sem sobrecarregar ninguém, como distribuir os espaços de moradia e o que fazer quando surgem conflitos. Enoque estava aprendendo a lidar com essas novas e complexas dinâmicas sociais, mas ao mesmo tempo, um outro desenvolvimento importante acontecia no mundo. Enquanto os descendentes de Caim construíam cidades e avançavam em tecnologia, uma outra linhagem surgia com um foco totalmente diferente. Gênesis 4:25 a 26 nos conta. Adão teve relações com sua esposa novamente e ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. Sete também teve um filho e lhe deu o nome de Enos. Naquela época, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Depois de perder Abel, Adão e Eva receberam outro filho, chamado Sete, que significa designado ou colocado, pois o viam como a provisão de Deus para substituir o filho perdido. A linhagem de Sete seguia um caminho bem diferente da de Caim. Enquanto os descendentes de Caim estavam focados em desenvolvimento urbano e inovação tecnológica, os descendentes de Sete se dedicavam a buscar a Deus. A expressão invocar o nome do Senhor carrega um significado profundo. Indica que a família de Sete começou a organizar a adoração.
talvez se reunindo regularmente para orar, cantar e buscar orientação divina juntos. Eles se esforçavam para manter viva a relação com Deus, transmitindo histórias e ensinamentos de geração em geração. Viviam de forma mais tradicional, cuidando de rebanhos e cultivando a terra, habitando tendas e abrigos simples, mudando-se conforme as estações e as necessidades dos animais. Não se importavam tanto com invenções ou progresso, mas sim com fidelidade e obediência a Deus. Recordavam as histórias antigas, da criação, do Jardim do Éden, da queda e da tragédia entre Caim e Abel. Mantinham esses relatos vivos, ensinando-os a seus filhos. Enquanto a cidade de Enoque ressoava com sons de ferramentas e música, o povo de Sete se reunia em silêncio para orações e adoração. Enquanto os descendentes de Caim se orgulhavam de suas inovações e conquistas culturais, os de Sete permaneciam humildes diante de Deus, buscando sua vontade em tudo o que faziam. Isso criou uma divisão crescente entre os dois ramos da humanidade. De um lado, a linhagem de Caim, urbana, inventiva, culturalmente avançada, mas cada vez mais distante de Deus. Seu foco estava nas realizações humanas, construir, criar, fazer a civilização avançar. Orgulhavam-se de seu progresso, confiavam em suas habilidades e se preocupavam menos com a aprovação divina. Do outro lado, a linhagem de Sete, tradicional, devota, com vidas simples, mas conectadas espiritualmente. Davam mais importância a agradar a Deus do que impressionar os outros. Valorizavam a fidelidade acima das conquistas, a obediência mais do que a inovação. O contraste entre eles era claro. Os descendentes de Caim erguiam cidades com altos muros e portões vigiados, criavam música e dominavam a metalurgia, mas raramente buscavam a orientação de Deus ou mencionavam seu nome. Os descendentes de Sete viviam de forma simples, viajando com seus rebanhos, mas se reuniam regularmente para orar, mantendo viva sua ligação com o Criador. Os dois grupos raramente se encontravam. A cidade de Caim ficava na terra de Nod, longe de onde a família de Sete se estabeleceu. A distância não era apenas física, era também cultural e espiritual. Cada grupo desenvolvia seus próprios valores, prioridades e visão do que significava ser humano. De vez em quando, histórias viajavam entre eles. Os descendentes de Sete ouviam falar da cidade impressionante que Caim havia construído, com seus muros e novas tecnologias. Os de Caim, por sua vez, ouviam sobre a devoção profunda dos filhos de Sete, seus estilos de vida simples e suas reuniões de adoração. Mas essas histórias muitas vezes serviam para ampliar a distância, em vez de promover compreensão. O povo de Caim via os de Sete como ultrapassados, religiosos demais e pouco interessados em progresso. Os de Sete viam os de Caim como arrogantes, desconectados de Deus e obcecados por suas próprias conquistas. Enoque se encontrava no centro dessa divisão. Era o sucessor da primeira grande cidade do mundo, liderando a sociedade mais avançada de sua época. Mas também fazia parte de uma linhagem marcada pela violência e pelo afastamento de Deus. Carregava tanto o orgulho pelas conquistas da família quanto a sombra da culpa ancestral. Ao observar sua cidade, a música, o artesanato, os edifícios imponentes, a sociedade bem estruturada, sentia orgulho do que haviam construído. A cidade que levava seu nome era prova de que a humanidade podia criar algo extraordinário, feito para durar gerações. Mas quando ouvia as histórias sobre os descendentes de Sete e sua conexão com Deus, Enoque não conseguia evitar as perguntas: o que sua família havia sacrificado em nome do progresso e da civilização? Será que ganharam tanto no mundo material apenas para perder sua base espiritual? Será que o foco nas realizações humanas os havia feito esquecer totalmente o Criador?
Essas perguntas pairavam na mente de Enoque à medida que ele assumia seu papel de líder. Reconhecia as conquistas incríveis de seu povo, mas também sentia um vazio, algo ausente nas vidas deles. Apesar de todos os avanços, havia um espaço oco, um vazio espiritual que nenhuma invenção ou sucesso cultural podia preencher. Enoque estava diante de um cruzamento, pronto para algo extraordinário acontecer em sua vida. Embora tivesse nascido em meio ao privilégio e poder, criado no coração da maior cidade humana, preparado para liderar seu povo rumo ao futuro, também carregava o peso do passado de sua família e a tensão crescente entre progresso humano e conexão espiritual. As decisões que ele tomaria em sua liderança moldariam não apenas o próprio destino, mas o futuro da cidade que levava seu nome e o legado de toda a sua linhagem. Essa é a história de Enoque, o filho de Caim, cujos escritos seriam um dia banidos pela igreja. Algo inesperado começou a acontecer com Enoque à medida que assumia mais responsabilidades em sua cidade. Mesmo sendo parte da linhagem amaldiçoada de Caim, uma família marcada pela violência e afastamento de Deus, Enoque sentiu-se atraído por algo que seus antepassados haviam ignorado: um relacionamento com o Criador. O que começou como momentos silenciosos de contemplação, logo evoluiu para algo muito maior do que qualquer um poderia prever. Tudo começou de forma simples. Enquanto Caim e os outros líderes focavam na expansão dos limites da cidade e no avanço das tecnologias, Enoque se via lidando com perguntas mais profundas. Nas primeiras horas da manhã, ele subia nos muros da cidade, olhava para a terra de Nod e pensava sobre o Deus que seu avô Adão conhecera no Éden. Ele havia escutado as histórias antigas, passadas em sussurros e lembranças fragmentadas, sobre um tempo em que os humanos falavam diretamente com Deus. O contraste entre aquelas histórias e o modo de vida atual de sua família o incomodava. Apesar das grandes conquistas dos descendentes de Caim, Enoque não conseguia ignorar a sensação de que algo muito mais importante havia sido perdido. Eles tinham música, metalurgia, arquitetura notável e uma sociedade estruturada, mas ao conquistar tudo isso, perderam algo ainda mais valioso. Perderam sua ligação com o divino. Tornaram-se tão focados no que podiam construir com as próprias mãos que esqueceram aquele que lhes deu as mãos para criar. Gênesis 5:22 revela algo realmente extraordinário sobre o que aconteceu depois. Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém por 300 anos e teve outros filhos e filhas. Mas a caminhada de Enoque com Deus não começou tarde na vida. Começou muito antes, nesses momentos tranquilos de solidão, quando um jovem líder passou a buscar algo maior do que as conquistas materiais da cidade. Seu vínculo com Deus foi extraordinário, justamente porque parecia improvável. Ali estava um homem da linhagem de Caim, uma família marcada por assassinato e afastamento da presença divina. A marca da proteção de Caim ainda estava no sangue da família, lembrança constante da violência que os afastou do Criador. E mesmo assim, contra todas as expectativas, Deus se aproximou do tataraneto de Caim. Essa conexão não aconteceu de repente. Enoque não acordou um dia tendo visões ou ouvindo vozes divinas. Tudo começou de forma gradual, com uma consciência crescente durante aqueles momentos de reflexão ao amanhecer, de que ele não estava sozinho. Havia uma presença ao seu lado, algo silencioso, mas poderoso, que compreendia os fardos que ele carregava como líder, os desafios de guiar seu povo. A primeira verdadeira revelação surgiu durante um período especialmente difícil para a liderança da cidade. Um conflito sério havia estourado entre vários grupos de artesãos, e nenhuma das soluções habituais funcionava. Enquanto Enoque lutava para trazer paz, ele fez algo que sua família não fazia havia gerações.
Ele orou, não a ídolos, nem às obras humanas, mas ao Deus de seus antepassados. E o que aconteceu a seguir mudou tudo. Quando Enoque pediu a Deus sabedoria para liderar com justiça, as respostas começaram a vir de formas que ele não conseguia explicar. Problemas complexos, de repente, se tornaram claros. Ele sabia como falar aos corações irritados de um modo que os acalmava. Sua liderança passou a refletir uma sabedoria profunda e inesperada, que surpreendia até os anciãos da cidade. As pessoas logo perceberam que havia algo diferente em Enoque. Suas decisões como líder tornaram-se consistentemente sábias e justas. Ele parecia compreender as necessidades dos outros com uma clareza que ia além da percepção humana comum. Quando surgiam disputas, encontrava soluções que traziam paz. Quando alguém o procurava em busca de consolo, ele sempre tinha as palavras certas. Mas os acontecimentos mais impressionantes ocorreram durante seus momentos de oração e reflexão. Enoque começou a ter o que só poderiam ser chamadas de visões divinas. Não eram sonhos nem fruto de imaginação. Eram percepções nítidas, revelando coisas além das fronteiras da cidade. Através dessas visões, ele passou a perceber um mundo espiritual coexistindo com o mundo que sempre conhecera. A primeira visão aconteceu enquanto ele orava pedindo direção sobre o destino da cidade. Sem aviso, sua percepção se expandiu além dos muros de pedra. Sentiu-se vendo a terra de um ponto impossível para qualquer ser humano. Observava as forças espirituais moldando os acontecimentos humanos, um reino invisível onde anjos agiam e os planos divinos se realizavam. Era como se seus olhos tivessem sido abertos para outro nível da realidade. O mundo físico continuava o mesmo, as ruas, os edifícios, as pessoas. Mas agora ele também percebia o reino invisível entrelaçado com o mundo material. Viu anjos andando silenciosamente entre as pessoas, guiando pensamentos e influenciando decisões. Viu orações subindo como fumaça perfumada. Viu batalhas ocultas sendo travadas pelas almas dos homens e mulheres. Nessas primeiras visões, Enoque encontrou seres de luz e poder, anjos a serviço do Altíssimo. Não eram criaturas temíveis como muitos imaginavam. Para Enoque, apareciam como mensageiros de paz e sabedoria, enviados para orientá-lo. No início, os encontros eram breves. Uma figura brilhante surgia durante suas orações, oferecendo palavras de esperança e conselhos para sua liderança. Esses seres respondiam às perguntas que inquietavam o coração de Enoque, ensinando-o sobre justiça, compaixão e o equilíbrio entre esforço humano e obediência à vontade divina. O primeiro anjo a se aproximar apresentou-se como mensageiro do Altíssimo. Disse que Enoque havia sido escolhido para um propósito especial, que seria revelado com o tempo. Esse anjo, chamado Uriel, tornou-se o principal mentor e companheiro espiritual de Enoque. Uriel ensinou-lhe sobre a verdadeira natureza da oração e como distinguir seus próprios pensamentos da voz de Deus. Mostrou como acalmar a mente e o coração para ouvir com clareza. Esses ensinamentos iniciais prepararam Enoque para revelações ainda maiores. À medida que sua consciência espiritual crescia, as visões também se ampliavam. Os anjos começaram a conduzi-lo em jornadas além da razão humana. Embora seu corpo permanecesse em seus aposentos ou nos muros da cidade, seu espírito viajava por reinos jamais vistos por mortais. A primeira dessas jornadas encheu Enoque de admiração e temor. Sentiu-se elevado do chão e levado pelos céus em grande velocidade. Abaixo, a terra parecia um mapa gigante, revelando terras e povos que ele nunca imaginara. Viu rios majestosos cortando o solo, cadeias de montanhas dividindo regiões e oceanos imensos contornando os continentes. Essas viagens espirituais iam além de qualquer descrição. De maneira difícil de explicar, Enoque atravessava dimensões além do mundo físico.
Contemplou o trono do Todo-Poderoso, viu multidões de anjos em adoração e testemunhou a harmonia cósmica que sustentava a criação. Em uma jornada especialmente marcante, Enoque foi levado até o que parecia ser a fronteira da existência. Viu os fundamentos da terra, os pilares do céu e os depósitos celestiais onde se guardavam a neve e o granizo. Acompanhou o curso do Sol e da Lua e começou a entender pela primeira vez a incrível precisão por trás do projeto do Criador. Uriel explicou que Deus havia estabelecido leis que governavam não apenas os homens, mas cada parte da criação. O Sol nascia e se punha com exatidão. A Lua seguia seus ciclos sem falhar. As estrelas se moviam segundo instruções divinas. As estações vinham no tempo certo e a chuva caía conforme a necessidade. Em outra dessas jornadas, Enoque viu a árvore da vida que antes ficava no jardim do Éden. Viu sua beleza indescritível e entendeu que ela era fonte de vida eterna. Os anjos explicaram que a rebelião da humanidade havia cortado seu acesso à árvore, mas insinuaram que Deus tinha um plano para restaurá-la àqueles que fossem fiéis. A árvore era majestosa. Seu tronco erguia-se firme, os galhos se espalhavam amplamente e suas folhas nunca murchavam. Os frutos brilhavam com uma luz suave, e Enoque sentia a energia vital que carregavam. Ele entendeu que aquela árvore representava mais do que vida eterna, simbolizava uma relação profunda e ininterrupta com o Criador. Mas talvez as revelações mais impactantes vieram quando Enoque conheceu os vigilantes. Esses eram um grupo especial de anjos encarregados de missões na terra. O livro que um dia levaria o nome de Enoque descreve esses seres com detalhes. Através das visões, Enoque compreendeu a importância de suas tarefas no reino invisível. Os vigilantes foram designados para observar e orientar a humanidade. Receberam conhecimento sobre os mistérios da criação, os movimentos dos céus, as propriedades das plantas e minerais, as artes da cura e da construção. Sua missão era ajudar o ser humano a crescer e se desenvolver, mantendo a fidelidade ao Criador. No início, cumpriram suas funções com dedicação. Ensinavam as pessoas como plantar, cuidar dos animais e fabricar ferramentas úteis. Guiavam os humanos com respeito a Deus, ajudando-os a prosperar. Atuavam como ponte entre o céu e a terra, ensinando às pessoas seu papel na criação divina. Mas algo deu terrivelmente errado com alguns desses vigilantes. Nas visões, Enoque viu como certos anjos passaram a desejar o que lhes era proibido. Olharam para as mulheres humanas e as acharam belas. Um desejo por prazeres físicos tomou seus corações, mesmo que tais desejos não fossem próprios para seres como eles. Gênesis 6:2 menciona isso ao dizer que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas por esposas. Mas as visões de Enoque revelaram a verdade completa sobre esse evento. Esses vigilantes caídos não apenas se casaram com mulheres humanas, também revelaram conhecimentos proibidos à humanidade. Esse conhecimento, por si só, não era maligno, mas foi transmitido de forma errada, no momento errado. Ensinaram as pessoas a fabricar armas, praticar magia e usar cosméticos e joias que estimulavam a vaidade e o orgulho. Deram à humanidade habilidades que ela ainda não sabia usar com sabedoria. Enoque viu como tudo começou com apenas alguns vigilantes que decidiram desobedecer. Liderados por um chamado Semjasa, fizeram um pacto para descer à terra e tomar esposas humanas. Convenceram-se de que se todos pecassem juntos, nenhum deles seria punido sozinho. 200 vigilantes participaram desse ato de rebeldia, cada um escolhendo uma mulher para se casar. Mas o erro deles não terminou nessas uniões proibidas. Eles começaram a competir entre si para ver quem compartilhava os segredos mais extraordinários com a humanidade.
Azazel ensinou as pessoas a forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Mostrou como trabalhar os metais para produzir armas muito mais perigosas do que qualquer coisa já conhecida. Baraquel ensinou astrologia, incentivando o uso dos astros para propósitos distorcidos. Cocabel revelou como criar sinais e prever presságios. Chazaquiel ensinou a ler as nuvens e prever o clima, mas com intenções egoístas. Enoque viu, em suas visões, como esse conhecimento proibido se espalhou pelo mundo. Ele viu como isso levou à corrupção, afetando não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. As pessoas usaram esse conhecimento para fins egoístas e destrutivos. Construíram armas para ferir, praticaram feitiçaria para enganar e controlar, e se tornaram obcecadas por beleza e posses materiais. As habilidades de trabalhar com metal, que poderiam ter sido usadas para criar ferramentas agrícolas ou construir moradias, foram usadas principalmente para fazer armas. O conhecimento das estrelas, que deveria inspirar admiração pela criação de Deus, foi distorcido em astrologia e adivinhações. As artes de criar cosméticos e joias, que poderiam expressar beleza de maneira inocente, passaram a fomentar vaidade e orgulho, criando divisões sociais. Os filhos nascidos da união entre os vigilantes e as mulheres humanas foram chamados de Nefilim. Eram gigantes, com traços tanto humanos quanto angelicais. Cresciam com força e tamanho impressionantes, mas também herdavam os desejos corrompidos de seus pais. Tornaram-se violentos, usando seu poder para dominar e espalhar medo entre as pessoas comuns. Os Nefilim não eram apenas fortes fisicamente. Eram também altamente inteligentes, graças ao conhecimento herdado dos pais angelicais. Isso os tornava ainda mais perigosos, pois combinavam força extrema com estratégias de guerra, manipulação e dominação. Fizeram-se reis sobre as sociedades humanas, exigindo tributos e até sendo adorados como deuses. Enoque viu repetidamente como essa corrupção se espalhava pela terra como uma praga. Até os descendentes de Sete, que antes permaneciam fiéis a Deus, começaram a se desviar por influência desse conhecimento proibido. Até mesmo alguns descendentes de Caim, já afastados de Deus, tornaram-se ainda mais corruptos. Enoque viu cenas de violência e maldade que partiram seu coração. Observou a humanidade se voltando uns contra os outros, derramando sangue com as armas recém-criadas. Viu pessoas sendo enganadas pela feitiçaria, trocando a verdade pela mentira. Percebeu como a obsessão com aparência e riqueza destruía os relacionamentos simples e felizes que antes existiam. Mas a visão mais assustadora veio quando Enoque viu como Deus responderia a essa corrupção crescente. O Criador, que havia formado a humanidade com tanto cuidado e esperança, ficou profundamente entristecido com o que o ser humano havia se tornado. A maldade na terra era tão grande que o julgamento de Deus não podia mais ser adiado. Gênesis 6, 5-7 expressa essa dor claramente. E o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, e que todos os pensamentos de seu coração eram continuamente maus. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse: destruirei da face da terra o homem que criei. Enoque viu o dilúvio muito antes dele acontecer. Viu nuvens escuras se formando, as águas profundas irrompendo e as inundações cobrindo o mundo. Assistiu a tudo, inclusive a sobrevivência de apenas uma família, Noé e sua casa, por terem permanecido fiéis a Deus, mesmo em meio ao mal. As visões que Enoque recebeu sobre o julgamento que viria eram assustadoras, mas ele compreendia seu propósito. Sabia que a decisão de Deus em purificar a terra não vinha da raiva, mas do amor. Um amor baseado na esperança de que a humanidade ainda pudesse se redimir. O dilúvio destruiria os Nefilim, quebraria a influência dos vigilantes caídos e permitiria um recomeço.
Mas o papel de Enoque não era apenas testemunhar tudo em silêncio. Em um de seus encontros mais profundos com os anjos, ele recebeu uma missão divina que mudaria o rumo de sua vida. Os anjos revelaram que ele havia sido escolhido para ser um escriba, um registrador de revelações sagradas e profecias divinas. Essa responsabilidade vinha com instruções claras. Enoque deveria registrar tudo o que havia visto e ouvido em suas jornadas pelos céus. Tinha que escrever os nomes e os atos dos vigilantes caídos, detalhar a corrupção que haviam espalhado pela terra e registrar o julgamento que estava por vir. Mas também deveria compartilhar a mensagem de esperança que viria após o julgamento, o plano de Deus para redimir e restaurar o que havia sido perdido. Era uma missão monumental. Como palavras humanas poderiam descrever as maravilhas dos reinos celestiais? Como capturar a majestade do trono de Deus ou o canto de incontáveis anjos? Como explicar as leis cósmicas que sustentam a criação? Mas os anjos deram a Enoque ajuda sobrenatural. Ensinaram não só o que escrever, mas como escrever. Revelaram símbolos e linguagens capazes de transmitir verdades espirituais profundas. Concederam-lhe conhecimento muito além de tudo que ele aprendera na cidade de Caim. Até o ato de escrever se tornou um milagre. Quando Enoque se sentava com suas ferramentas, as palavras fluíam como se guiadas por uma força maior. Escrevia sobre coisas que nunca aprendera, descrevia lugares que nunca vira e explicava mistérios espirituais além do entendimento humano comum. Por meio de sua função como escriba divino, Enoque entendeu que sua missão tinha um significado muito maior do que ele mesmo. Não escrevia apenas para sua geração, mas para pessoas que viveriam muito tempo depois. Os anjos explicaram que seus escritos seriam preservados para orientar as gerações futuras. Mas talvez o aspecto mais extraordinário de sua missão fosse o papel de ponte entre os anjos e a humanidade. Como Deus havia escolhido Enoque para andar perto dele, apesar de sua origem na linhagem de Caim, ele tinha uma visão rara da pureza divina e da fraqueza humana. Isso fazia dele o mensageiro ideal entre o céu e a terra. Os vigilantes caídos, que haviam trazido ruína sobre si e sobre a humanidade, desejavam alcançar Deus em seu estado desesperador. Mas sua rebelião os havia separado da presença divina, impedindo-os de se aproximarem do trono de Deus por conta própria. Em desespero, eles recorreram a Enoque, implorando para que ele intercedesse por eles. Segundo o livro de Enoque, esses anjos caídos pediram que ele escrevesse uma petição a Deus em seu nome, pedindo perdão e uma chance de restauração. Reconheceram que haviam feito mal ao desviar a humanidade e causar o julgamento sobre a terra. Esperavam que por meio de alguém ainda em contato com Deus pudessem alcançar misericórdia. Enoque aceitou levar seu pedido, não porque aprovasse suas ações, mas porque reconhecia o valor da misericórdia e da esperança de redenção. Com a petição em mãos, Enoque apresentou o pedido durante uma de suas visitas aos céus. A resposta que recebeu foi clara e definitiva. Deus confirmou a culpa dos vigilantes e a necessidade de punição. O estrago que haviam causado na terra era grande demais para ser ignorado, e o castigo era plenamente justificado. No entanto, Deus também revelou um plano maior de redenção, não para os vigilantes caídos, mas para as pessoas que eles haviam influenciado. Isso ensinou a Enoque verdades profundas sobre justiça e misericórdia, sobre como escolhas trazem consequências e como a redenção ainda pode gerar esperança. Ele compreendeu que o perdão de Deus está disponível para aqueles que sinceramente se arrependem, mas que certas consequências ainda precisam se cumprir. Os vigilantes receberiam sua sentença, mas a humanidade teria, com o tempo, uma nova chance. E enquanto Enoque continuava sua missão como mensageiro e escriba, algo notável começou a se revelar.
Os anjos começaram a falar de algo nunca antes ouvido na história humana. Sugeriam que um futuro único aguardava Enoque, algo que o tornaria diferente de qualquer outro ser humano. A promessa revelada parecia quase inacreditável. Enoque não enfrentaria a morte como as outras pessoas. Em vez disso, seria levado diretamente da vida na terra para o reino celestial. Seu corpo seria transformado e ele viveria com Deus para sempre. Essa promessa não foi dada como recompensa por suas ações, mas como um sinal do poder e da bondade de Deus. Mostrava que o Criador podia até mesmo romper a maldição da morte, que havia entrado no mundo por meio da desobediência de Adão. Era uma prévia da vida eterna que Deus desejava oferecer a todos os seus filhos fiéis. Os anjos explicaram que a partida de Enoque serviria a mais de um propósito. Seria uma demonstração para sua geração de que Deus ainda desejava um vínculo íntimo com a humanidade. Também manteria Enoque seguro para que pudesse continuar seu papel como mensageiro e escriba no reino celestial. Além disso, ofereceria esperança às gerações futuras de que a morte não era o fim definitivo para os seres humanos. À medida que o tempo de sua transformação se aproximava, Enoque permaneceu fiel em sua missão de registrar as mensagens divinas e servir como elo entre o céu e a terra. Compreendia que seu serviço na terra o preparava para um propósito ainda maior no céu, um propósito eterno. A última parte de sua jornada espiritual na terra foi marcada por encontros cada vez mais profundos com a presença de Deus. Suas visões tornaram-se mais frequentes e detalhadas. Os anjos começaram a revelar não apenas eventos do seu tempo, mas profecias que ultrapassavam gerações. Enoque viu o surgimento e a queda de reinos, viu povos reconhecerem a Deus e presenciou momentos que moldariam a humanidade por séculos. Nesse período, seu papel se expandiu além da intercessão pelos anjos caídos. Ele passou a interceder por toda a humanidade, levando orações e esperanças diante do trono de Deus. Aqueles que viviam com retidão em sua época o procuravam, pedindo que orasse por eles e por seus entes queridos. Todos sabiam que Enoque tinha uma conexão com Deus que nenhum outro possuía. Histórias sobre seus dons espirituais se espalharam além de sua terra natal. Pessoas viajavam de longe apenas para ouvi-lo e buscar conselhos. Chegavam com suas dúvidas mais profundas sobre Deus, sobre a justiça e os mistérios da vida e da morte. Enoque sempre os guiava de volta à verdade central que aprendera em suas jornadas celestiais. Deus deseja se conectar com a humanidade, e esse laço pode ser alcançado por meio da fé e da obediência. Concluir suas revelações escritas se tornou o maior propósito de Enoque em seus últimos anos na Terra. O livro que leva seu nome era mais do que um registro de visões. Era um guia detalhado para compreender o mundo espiritual e o papel da humanidade dentro dele. Descrevia ordens celestiais, explicava princípios cósmicos, anunciava eventos futuros e oferecia sabedoria para viver corretamente em um mundo corrompido. Seus escritos eram diferentes de tudo o que já havia sido produzido. Eles respondiam a perguntas que atormentavam o ser humano desde a criação. Como o cosmos foi estruturado? Que tipos de anjos existem e quais são suas funções? De que forma as forças invisíveis influenciam os acontecimentos terrenos? Qual é o plano final de Deus para a humanidade? O livro de Enoque oferecia respostas a essas e muitas outras questões, como está escrito em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Embora esse versículo seja breve, ele mal sugere a grandeza do que aconteceu na vida de Enoque. De alguém nascido em uma linhagem marcada pela vergonha, ele se tornou o ser humano mais espiritualmente desperto da história.
Sua transformação de homem terreno a escriba celestial revelou que a misericórdia divina é maior que a fraqueza humana. O livro escrito por Enoque durante sua impressionante jornada espiritual foi algo totalmente novo para a humanidade. Nunca alguém havia tentado documentar visões tão vívidas dos céus, conhecimento tão detalhado sobre os anjos e o funcionamento do universo, ou profecias tão específicas sobre o fim dos tempos. A obra de Enoque tornou-se o primeiro exemplo de literatura apocalíptica, um gênero que influenciaria o pensamento religioso por gerações. Enoque abordava sua escrita com a mesma dedicação com que liderava seu povo. Registrava cada visão com exatidão, anotava cada encontro com atenção e preservava cada profecia tal como havia recebido. Sabia que suas palavras não eram apenas para sua época, mas para gerações futuras. O ato de escrever era algo que nenhum outro humano havia experimentado. Quando Enoque se sentava para escrever, era como se as palavras fluíssem por ele com direção divina. Escrevia sobre lugares que nunca tinha visto, explicava ideias além do entendimento comum e registrava nomes e eventos revelados em suas viagens celestiais. O resultado dessa orientação divina foi uma obra vasta e detalhada. Não trazia apenas histórias pessoais, oferecia uma visão clara de como os mundos espiritual e físico estão conectados. Descrevia as hierarquias angelicais e as tarefas específicas atribuídas a cada ordem no plano de Deus. Relatava a rebelião dos vigilantes e explicava como seus ensinamentos proibidos desviaram a humanidade. Alertava sobre o julgamento que viria, mas também falava da esperança de redenção futura. O que tornava os escritos de Enoque tão revolucionários era sua profundidade e amplitude. Os textos sagrados anteriores eram mais simples, focados nas relações de Deus com indivíduos, em leis morais e em cânticos de louvor. A obra de Enoque era diferente. Apresentava uma imagem completa da estrutura do universo e da influência do mundo espiritual sobre o físico. O conteúdo do livro era fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Enoque escreveu em detalhes sobre os anjos caídos, nomeando vigilantes específicos e listando os conhecimentos proibidos que cada um havia transmitido aos humanos. Azazel, por exemplo, ensinou a criar armas. Baraquel levou as pessoas ao erro da astrologia. Cocabel revelou como fabricar sinais falsos e presságios. Os nomes e os pecados se acumulavam, formando um relato completo de como a rebelião desses anjos contribuiu para a queda da humanidade. Mas talvez a parte mais impressionante dos escritos de Enoque fosse o relato sobre os Néfilim. Esses seres, nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, eram descritos como gigantes impiedosos que causavam sofrimento às pessoas comuns. Enoque detalhou seu tamanho colossal, força sobrenatural e uma fome interminável por violência e destruição. Descreveu como esses seres assumiram o controle de sociedades humanas, exigindo reverência e oferendas. O livro também continha muitas profecias sobre o fim dos tempos. Enoque teve visões de um grande julgamento que viria sobre a terra, eliminando a corrupção que havia contaminado a humanidade. Descreveu vividamente o dilúvio, explicando que ele serviria como punição pelo mal, mas também como purificação para um novo começo. Escreveu sobre a sobrevivência de uma única família justa que reconstruiria a vida humana após as águas baixarem. E além do impacto imediato do dilúvio, Enoque incluía profecias que alcançavam um futuro distante. Falava sobre impérios que surgiriam e cairiam, sobre povos que reconheceriam a Deus e sobre uma futura restauração, quando a justiça governaria a terra. Suas visões ofereciam esperança além da destruição, mostrando que o plano de Deus não se limitava ao julgamento, mas apontava para a redenção final. À medida que os escritos de Enoque se espalharam entre o povo, causaram grande impacto.
Nada parecido havia sido escrito antes. As pessoas se surpreendiam com os retratos detalhados dos céus, se intrigavam com as descrições das hierarquias angelicais e se emocionavam com os alertas sobre o futuro. O livro respondia a questões que perturbavam a humanidade desde o princípio dos tempos. A antiga comunidade judaica acolheu os escritos de Enoque com entusiasmo. Era uma obra que explicava em detalhes o que outros textos apenas mencionavam brevemente. A curta passagem em Gênesis sobre os filhos de Deus tomando esposas humanas se tornava um relato completo da rebelião angelical. A referência misteriosa aos gigantes na terra era esclarecida com as descrições dos Néfilim. Mestres e estudiosos judeus passaram a estudar o livro com atenção, encontrando nele respostas para os maiores mistérios da fé. Os escritos ajudavam a compreender por que o mal era tão presente, como forças invisíveis moldavam os acontecimentos e qual era o propósito final de Deus para a humanidade. Tornou-se um texto precioso, copiado e preservado com devoção. O livro de Enoque foi especialmente importante para os judeus em tempos de sofrimento e opressão. Quando enfrentavam governos estrangeiros ou se perguntavam por que os inocentes sofriam enquanto os maus prosperavam, as palavras de Enoque ofereciam direção. Revelavam que por trás das lutas humanas havia uma realidade espiritual, que Deus conhecia a dor da humanidade e que a verdadeira justiça seria cumprida. Por muitos séculos, o livro de Enoque foi profundamente respeitado dentro da tradição religiosa judaica. Era citado por mestres, estudado por sábios e valorizado pelo povo. Embora nunca tenha sido incluído oficialmente nas escrituras hebraicas, era amplamente aceito como uma revelação autêntica de Deus. Muitos acreditavam que ele era essencial para quem buscava compreender o mundo espiritual invisível. Quando o cristianismo surgiu a partir do judaísmo, os primeiros seguidores naturalmente herdaram o respeito pelos escritos de Enoque. Os autores do Novo Testamento claramente conheciam seu conteúdo, com alguns fazendo referências diretas ou indiretas às suas ideias. A influência dos escritos de Enoque pode ser rastreada por todo o início da literatura cristã. A referência mais evidente aparece na carta de Judas, versículos 14 e 15, que diz: "E foi também acerca destes que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo..." Esse trecho cita diretamente o livro de Enoque, reconhecendo suas palavras como verdadeira profecia. Judas também menciona a história do arcanjo Miguel disputando com o diabo pelo corpo de Moisés, um relato ligado a tradições encontradas nos escritos de Enoque. A segunda carta de Pedro contém ensinamentos semelhantes sobre anjos caídos mantidos em cadeias, aguardando julgamento, ideias profundamente exploradas no livro de Enoque. Além dessas referências diretas, a influência de Enoque pode ser percebida por todo o Novo Testamento. Os ensinamentos detalhados sobre anjos nas cartas de Paulo, os temas de batalhas cósmicas no Apocalipse e até as palavras de Jesus sobre o Filho do Homem refletem ideias plenamente desenvolvidas nos escritos de Enoque. Os primeiros líderes e escritores cristãos deram continuidade a essa tradição de valorização do livro de Enoque. Figuras como Justino Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria consideravam-no uma obra espiritual valiosa. Eles o citavam em seus sermões, mencionavam suas revelações sobre mistérios espirituais e incentivavam seus seguidores a lê-lo para compreender questões teológicas complexas. O livro de Enoque era especialmente querido por cristãos primitivos que buscavam entender a dimensão cósmica de sua fé. Ele oferecia clareza sobre o motivo da batalha espiritual entre o bem e o mal, sobre como a vitória de Cristo estava conectada aos conflitos angelicais e o que o futuro reservava tanto para a humanidade quanto para o mundo espiritual.
Muitas comunidades cristãs primitivas guardavam o livro ao lado de outros textos sagrados. Nos primeiros séculos da Igreja, os escritos de Enoque eram amplamente aceitos e respeitados. Foram copiados para várias línguas, estudados por eruditos e citados por mestres religiosos. Para muitos fiéis, o livro era essencial para entender o propósito mais amplo da criação divina. Suas revelações detalhadas pareciam oferecer a base necessária para compreender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. No entanto, à medida que o cristianismo foi se tornando mais estruturado e institucional, surgiram debates sobre quais livros deveriam ser considerados escritura oficial. As autoridades da Igreja começaram a estabelecer critérios formais para decidir quais textos deveriam estar no cânon bíblico e quais seriam tratados como obras secundárias. Foi nesse período que o livro de Enoque passou a ser examinado mais de perto. As primeiras dúvidas não se concentravam em seus ensinamentos, mas sim na autoria. Alguns líderes da Igreja começaram a questionar se o livro havia realmente sido escrito pelo Enoque bíblico, aquele que foi levado aos céus. Notaram que o texto continha profecias específicas sobre eventos que aconteceram muito tempo depois da época de Enoque, o que levou muitos a acreditar que ele fora escrito mais tarde por outra pessoa. Essas dúvidas sobre a autoria levantaram questões maiores. Se o próprio Enoque não escreveu o livro, por que tratá-lo como escritura inspirada? Os líderes da Igreja passaram, então, a traçar uma linha entre os livros que tinham autores claramente reconhecidos e aqueles que pareciam obras posteriores com nomes antigos atribuídos. Também houve preocupações quanto ao conteúdo do livro. Embora ideias como a queda dos anjos e o julgamento divino fossem aceitas, certos detalhes incomodavam. As descrições de anjos se relacionando com humanos, o foco no conhecimento proibido e as longas listas de nomes de anjos pareciam especulativas ou até perigosas para alguns líderes. À medida que o cristianismo se expandia pelo Império Romano e passava a dialogar com a filosofia grega, alguns teólogos preferiam abordagens mais racionais e menos mitológicas sobre Deus. As histórias dramáticas do livro de Enoque, com viagens celestiais e encontros angelicais, pareciam simplistas ou ingênuas diante de um público cristão cada vez mais erudito. O afastamento do livro de Enoque foi acontecendo aos poucos. Líderes diferentes tinham opiniões diferentes e algumas comunidades ainda o valorizavam enquanto outras não. Com o tempo, a visão predominante passou a ser que o livro era interessante, mas não autoritativo, digno de leitura, mas não digno de ser considerado escritura sagrada. A rejeição formal do livro de Enoque pela Igreja não aconteceu de forma repentina, mas se consolidou através de concílios e decisões oficiais ao longo do tempo. Figuras importantes como Jerônimo e Agostinho, que tiveram grande influência na formação da doutrina cristã, expressaram dúvidas sobre a inclusão do livro no cânon. Alegaram que sua autoria era incerta e que seu conteúdo não era essencial para o entendimento da fé cristã. Em 364 d.C., o Concílio de Laodiceia publicou uma das primeiras listas reconhecidas de livros bíblicos, e o livro de Enoque foi deixado de fora. Concílios posteriores seguiram esse modelo e, ao longo do tempo, o livro foi formalmente excluído das escrituras cristãs, aceitas na maioria das regiões. Já no século V, o livro de Enoque era geralmente considerado apócrifo pela maior parte dos grupos cristãos. Junto com a rejeição oficial, surgiram também esforços para limitar a distribuição do livro. Líderes da Igreja ordenaram que se parasse de copiá-lo e compartilhá-lo. Em muitos casos, os manuscritos existentes foram destruídos. O objetivo era evitar que os fiéis se confundissem ou fossem enganados por um texto que já não era considerado confiável.
Oficialmente, os líderes justificavam suas ações com base nas dúvidas sobre a autoria, na posição do livro fora do cânon e no temor de que ele pudesse levar a interpretações erradas sobre a fé. Diziam que o livro tratava de especulações desnecessárias e poderia alimentar ideias equivocadas. Mas talvez houvesse motivos mais profundos por trás dessas decisões. O livro de Enoque criticava duramente líderes religiosos corruptos e alertava sobre falhas morais entre os que estavam no poder. Alguns estudiosos acreditam que isso possa ter deixado certos líderes desconfortáveis. O livro também enfatizava a revelação direta de Deus fora da estrutura da igreja, algo que podia parecer ameaçador para aqueles que buscavam consolidar sua autoridade. Outro fator pode ter sido o desejo de separar o cristianismo do judaísmo. Ao tentar afirmar sua identidade como nova fé, afastar-se de textos judaicos como o de Enoque parecia necessário. Rejeitar oficialmente o livro de Enoque foi uma maneira clara de afirmar que o cristianismo possuía seus próprios textos sagrados. Essa decisão foi eficaz. Por mais de 1000 anos, o livro quase desapareceu das igrejas e comunidades da Europa e do Mediterrâneo. Alguns estudiosos ainda mencionavam o livro em seus escritos, mas cópias completas eram praticamente impossíveis de encontrar. A maioria dos cristãos já nem sabia mais que o livro existia. Ainda assim, a história do livro de Enoque não terminou com sua rejeição pela igreja. Em uma parte específica do mundo cristão, o livro continuou sendo valorizado e protegido. A Igreja Ortodoxa Etíope recusou-se a aceitar a exclusão do livro, continuou acreditando que ele era a escritura legítima e o manteve entre seus textos sagrados. Missionários cristãos antigos haviam levado o livro de Enoque à Etiópia, onde ele foi traduzido para o ge'ez, o idioma local. Enquanto outras igrejas tentavam apagar o livro, a igreja etíope defendeu sua importância, continuou copiando-o e ensinando a partir dele. Tratava-o como parte legítima da Bíblia. Por mais de 1000 anos, a igreja etíope foi praticamente o único grupo cristão que manteve cópias completas do livro de Enoque. Embora pequenos trechos e referências tenham sobrevivido em outros lugares, apenas os etíopes preservaram a obra inteira em suas bibliotecas e mosteiros. Continuaram a lê-lo, a usá-lo na adoração e a considerá-lo um livro essencial da fé. O interesse pelo livro de Enoque ressurgiu no século XVIII, quando europeus que visitavam a Etiópia encontraram cópias em mosteiros locais. Um explorador escocês chamado James Bruce levou exemplares de volta à Europa após sua viagem na década de 1770. Esse fato despertou uma nova onda de interesse acadêmico em torno do texto há muito esquecido. Quando estudiosos europeus começaram a examinar os manuscritos etíopes, ficaram impressionados com o que descobriram. Finalmente, haviam encontrado a fonte de muitas citações antigas que conheciam, mas cujas origens eram desconhecidas. O livro ajudava a preencher lacunas sobre ideias judaicas e cristãs antigas que permaneciam obscuras. A descoberta de manuscritos ainda mais antigos no século XX, especialmente entre os manuscritos do Mar Morto, confirmou que a igreja etíope havia realmente preservado uma obra autêntica. Fragmentos do livro de Enoque encontrados em Qumran revelaram que grupos judaicos da época de Jesus conheciam e respeitavam o texto, exatamente como a tradição etíope sempre afirmara. Hoje, o livro de Enoque está amplamente disponível e é estudado por estudiosos em todo o mundo. Embora a maioria das igrejas cristãs ainda não o reconheça como escritura oficial, ele é valorizado como um documento histórico essencial para compreender as crenças judaicas e cristãs primitivas. A história de sua rejeição e sobrevivência nos lembra como o poder religioso e político molda quais textos sagrados são lembrados e quais são esquecidos.
A redescoberta moderna do livro de Enoque abriu novos caminhos para a pesquisa bíblica e histórica. Graças a ela, estudiosos têm conseguido rastrear o desenvolvimento de ideias religiosas de forma antes impossível. O livro fornece contexto essencial para entender visões antigas sobre anjos, demônios, vida após a morte e o conflito entre o bem e o mal. E os pesquisadores modernos também passaram a valorizar a qualidade literária da obra, algo que as gerações anteriores não haviam reconhecido. Sua história complexa, descrições detalhadas do universo e profecias ricas revelam um nível de talento literário muito à frente do seu tempo. O livro introduziu estilos literários que mais tarde apareceriam em outros escritos apocalípticos da história judaica e cristã. À medida que especialistas continuam a estudar seu conteúdo, a influência do livro de Enoque em textos religiosos posteriores se torna cada vez mais evidente. Muitos temas e imagens presentes em escritos judaicos e cristãos posteriores têm origem em ideias que foram exploradas pela primeira vez de forma completa no livro de Enoque. Os ensinamentos elaborados sobre anjos no cristianismo medieval, as batalhas cósmicas nas histórias apocalípticas e até partes das tradições islâmicas sobre anjos caídos mostram sinais claros da influência de Enoque. Uma das descobertas mais impressionantes foi o quanto os autores do Novo Testamento se inspiraram nas tradições enoquianas. Além da referência direta no livro de Judas, estudiosos notaram muitas alusões sutis e temas compartilhados ao longo do Novo Testamento. A maneira como Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem, as menções de Paulo sobre poderes espirituais e as visões cósmicas do Apocalipse mostram familiaridade com ideias detalhadas nos escritos de Enoque. A redescoberta do livro de Enoque também trouxe uma nova compreensão sobre a diversidade dentro do cristianismo primitivo. Ficou claro que as primeiras comunidades cristãs eram muito mais diversas em crenças e práticas do que as tradições da igreja posterior costumavam sugerir. Diferentes grupos cristãos seguiam livros sagrados distintos, davam ênfase a diferentes ensinamentos e viviam a fé de maneiras variadas. A rejeição do livro de Enoque foi parte de um esforço maior que permitiu que uma forma específica de cristianismo ganhasse domínio, enquanto outros ramos foram deixados de lado. Esse ponto de vista histórico abriu debates importantes sobre como a autoridade religiosa é construída e como são tomadas decisões sobre textos sagrados. A história do livro de Enoque mostra como instituições humanas, influenciadas por política e cultura, ajudam a determinar quais escritos religiosos são lembrados e quais são esquecidos. O fato de um texto valorizado por comunidades judaicas e cristãs primitivas quase ter desaparecido por mais de 1000 anos mostra como a preservação de textos pode ser frágil e como é essencial haver múltiplos esforços para protegê-los. A dedicação da igreja etíope em guardar o livro de Enoque também chamou atenção para o papel fundamental que grupos religiosos menores e muitas vezes ignorados podem ter na proteção de tradições antigas. Enquanto a igreja dominante tentava apagar o livro, os cristãos etíopes permaneceram fiéis a ele, tratando-o como escritura autêntica. Graças ao compromisso deles com essa obra antiga, foi possível redescobri-la nos tempos modernos, junto com novas interpretações acadêmicas. O fácil acesso atual ao livro de Enoque também despertou novo interesse por suas ideias espirituais e teológicas. Muitos leitores modernos ficam fascinados com suas descrições vivas de mundos espirituais, relatos de batalhas cósmicas e profecias sobre o futuro. Embora a maioria das grandes igrejas cristãs ainda o rejeite como parte oficial da Bíblia, muitas pessoas o consideram valioso para aprofundar a compreensão dos temas bíblicos e enriquecer sua visão espiritual.
No entanto, essa atenção renovada também trouxe à tona algumas das mesmas preocupações que causaram sua rejeição inicial. Alguns líderes religiosos temem que as pessoas fiquem confusas sobre como o livro se relaciona com as escrituras oficiais, ou que se deixem levar demais por ensinamentos especulativos sobre anjos e segredos cósmicos. Essas preocupações refletem os debates da igreja primitiva sobre como os escritos apocalípticos deveriam se encaixar na fé e prática cristã. Pesquisas acadêmicas sobre o livro de Enoque também mostraram como sua escrita e preservação foram complexas. Especialistas descobriram que a versão atual é, na verdade, uma junção de vários textos diferentes, escritos em épocas distintas e reunidos mais tarde em um só volume. Essa história complicada ajuda a explicar por que os leitores percebem mudanças de estilo e conteúdo, e revela mais sobre como os textos religiosos antigos foram escritos, organizados e transmitidos ao longo do tempo. Trabalhos arqueológicos continuam a oferecer novas pistas sobre o mundo em que o livro de Enoque era valorizado. Os fragmentos encontrados com os manuscritos do Mar Morto confirmaram que múltiplas cópias dos escritos enoquianos eram guardadas em Qumran, mostrando que esses textos eram altamente respeitados pela comunidade judaica que ali vivia. Outras descobertas de manuscritos ajudaram os pesquisadores a traçar como o livro de Enoque foi sendo passado adiante e traduzido entre diferentes grupos religiosos. A história desse livro é um lembrete poderoso de como textos sagrados podem sobreviver mesmo diante de enormes desafios. Mesmo com o esforço da instituição religiosa mais influente de sua época para suprimi-lo, o livro sobreviveu graças ao compromisso de uma comunidade pequena e muitas vezes ignorada. Esse ato de preservação levou com o tempo à redescoberta moderna do livro e ao seu reconhecimento como uma das obras mais importantes da literatura religiosa antiga. O caminho percorrido pelo livro de Enoque, desde sua aceitação ampla, passando por sua rejeição oficial, até o interesse renovado, mostra como a autoridade religiosa e as decisões sobre textos sagrados podem mudar com o tempo. O que uma geração vê como escritura essencial pode ser rejeitado por outra como algo duvidoso ou até perigoso. Os critérios usados para definir a autoridade religiosa também são moldados por eventos históricos e decisões institucionais. As conversas atuais sobre o livro de Enoque ainda refletem essas tensões entre o poder das instituições religiosas e a busca pessoal por significado espiritual. Algumas pessoas veem a redescoberta do livro como uma oportunidade valiosa para recuperar ensinamentos espirituais esquecidos e ampliar a compreensão das tradições de fé antigas. Outras o consideram uma possível distração das crenças centrais da religião ou algo que pode gerar confusão teológica. Para a Igreja Ortodoxa Etíope, que nunca abandonou o livro, esse respeito renovado confirma a sabedoria de sua antiga escolha. Líderes da Igreja Etíope costumam destacar a preservação cuidadosa desse texto como prova de sua forte ligação com as primeiras tradições cristãs. Eles ainda consideram o livro parte de suas escrituras sagradas e continuam a usá-lo tanto em cultos quanto no ensino. O caminho extraordinário do livro de Enoque, de mensagem divina antiga a texto proibido e finalmente redescoberto, mostra como os escritos religiosos percorrem trajetórias complicadas ao longo da história. A influência política, as decisões de líderes religiosos, as mudanças culturais e as ações individuais moldam quais textos antigos resistem ao tempo e quais são perdidos. A sobrevivência deste livro, apesar das tentativas de apagá-lo, reflete tanto a devoção dos que o protegeram quanto o impacto duradouro de sua mensagem, que continua a inspirar leitores de diferentes gerações e culturas.
Se você gostou de aprender sobre esse mistério bíblico, inscreva-se para mais histórias não contadas da história antiga. E compartilhe este vídeo com quem gosta de descobrir a verdadeira verdade por trás das histórias que achávamos que já conhecíamos. O que mais te surpreendeu na história de Enoque? Conte nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo, onde vamos revelar mais um incrível segredo bíblico que estava escondido bem diante dos nossos olhos.